Oi, gente! Hoje vamos falar sobre dinâmica impulsiva. Você já se perguntou como forças aplicadas por curtos instantes podem causar mudanças significativas no movimento do objeto? Ou como colisões e impactos, mesmo que rápidos, obedecem leis precisas da física? E é exatamente isso que estamos hoje. Durante a aula, vamos aprender o que é o impulso e como se relaciona com a variação de quantidade de movimento. E aprender a aplicar esses conceitos para resolver problemas reais. E agora se prepare para colocar em prática isso. Boa tarde, gente. Eu sou a Gabriela, aluna do primeiro ano, e hoje a gente vai falar sobre dinâmica impulsiva. O João Gabriel vai aqui para dar uma demonstração do que é dinâmica impulsiva. Ele vai pular para demonstrar para a gente. E vocês concordam comigo que ao pular, o João Gabriel exerce uma força contra o chão que vai resultar no movimento dele subir? É exatamente o que é dinâmica impulsiva. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre forças constantes. São aquelas que os módulos ficam constantes ao longo do tempo. Isso aqui são fórmulas constantes, que é IF igual a F vezes ΔT. O IF aqui é impulso da força, o F é a força e o ΔT é o tempo. E a unidade de medida do impulso da força é Newton por segundo. Aí eu coloquei aqui, só pra gente dar uma revisadinha aqui, delta é igual o final menos o inicial, do tempo nesse caso. Então, tem o t final menos o t inicial. Se o t final for 10 e o t inicial for 1, é 10 menos 1, que é 9. Então, delta t nesse caso seria 9. Quando a gente tem vários valores de força, a gente pode colocar em um gráfico. Eu coloquei aqui do ladinho para vocês verem e ficar mais fácil. Aqui, o gráfico. Aqui o eixo X, esse é o eixo Y. Aqui o eixo Y é igual a força e o eixo X é igual a T. Aqui, ó, aqui é X e aqui é Y, que agora virou F e T, que é força e tempo. Coloquei aqui um desenho aleatório aqui de uma força que não está calculada e de um tempo que não está calculado, só para exemplificar para vocês. Aqui é uma área, correto? Uma área como se fosse um triângulo. Para calcular essa área, a gente usa lado vezes lado. E o valor dessa área é igual ao impulso. Então, lado vezes o lado é igual ao impulso. Que fica, aqui é um izinho, gente. Que fica, o lado é F. E o lado aqui de baixo é T. Igual ao impulso. Que fica muito parecido com essa fórmula aqui que a gente tem no início, que é impulsão igual a F vezes ΔT. Nessa fórmula aqui, a gente não usa ΔT porque a gente está calculando a área do triângulo. Então, vamos fazer esse exemplo aqui para ver como que a gente vai sair. Fórmula. Impulsão é igual a A gente não sabe ainda, então impulsão é igual a A. Eu vou colocar A porque é a de área, para a gente lembrar que está calculando a área. Aqui também força. A força está no eixo Y, de 0 a 4. Então, a gente coloca o valor que ela está no fim, 4. E o tempo também, que aqui está de 1 a 8. Então, o tempo, o final aqui, é igual a 8. E muita atenção aqui, gente, que pode ser uma pegadinha. Aqui começou do valor 1. Eu vou até passar para o outro lado. Aqui começou do valor 1. A função começou aqui, ó. Vou colocar um Czinho de comer. Vou escrever aqui logo. A função começou aqui, no ponto 1. Então, de 1 até a 8 não é 8. Tem que tomar cuidado com isso também, porque senão a gente confunde por um erro besta. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. E até mais fácil, uma dica para vocês, para ficar mais fácil, é contar quantos vãos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vãos, então vamos colocar aqui 7. Agora é só multiplicar o 4 vezes o 7. A é igual a 4 vezes 7, 28. Se a gente for trabalhando certinho e colocando as informações do gráfico certinho, chega em uma conta não muito difícil, porque se vocês forem reparar, aqui, ó, só tem uma multiplicação. Aqui, ó, só uma multiplicação. Olhando o gráfico parece muito difícil, mas se vocês trabalharem e prestarem bastante atenção no vídeo, vocês vão conseguir fazer e chegar em contas assim, ó. Resumindo, o impulso é dado pela força ao longo do tempo, mesmo quando ela varia.
Isso é muito importante para entender qualquer tipo de colisão, choque ou qualquer situação onde a força não seja constante. Então, gente, continuando falando sobre a força resultante, é a soma de todas as forças que atuam sobre o corpo. Ela determina como o corpo vai se mover, segundo a segunda lei de Newton, que está aqui. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, gente, tem uns exemplos que é tipo um carro sendo puxado por 2 cavalos. A força resultante é a soma das forças que eles aplicam. E empurrar um carrinho. As 2 pessoas empurram em sentidos opostos. A força resultante é a diferença entre essas forças. A quantidade de movimento de um corpo, também conhecido como um aumento linear, é uma grandeza física que depende da massa do corpo e da sua velocidade. Ela é definida por P, representando a quantidade de movimento, M como a massa do corpo e V, a velocidade do corpo. Alguns pontos importantes são a magnitude e a direção do corpo, em que quanto maior a massa e a velocidade, maior vai ser o movimento desse objeto, desse corpo. Um exemplo pode ser a colisão entre 2 carros. Mesmo que a velocidade diminua, o movimento ele vai continuar sendo constante. Oi, gente, eu sou a Bárbara e agora eu vou falar do Teorema do Impulso. O Teorema do Impulso relaciona a força aplicada a um corpo por um determinado tempo com a variação da quantidade de movimento e se dá pela expressão. Impulso da força é igual à força aplicada ao corpo pela variação do tempo, que é igual à variação da quantidade de movimento, que é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Preparem agora o print, porque vamos deixar aqui alguns esqueminhas, alguns mapas mentais para ajudar vocês para estudar para as provas. E boa sorte! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo!